Já tá. Deixa. Então desliga ali pra mim que daí a gente já. Aí. Meu nome é Liz. Meu nome é Ana. Valéria. Alessandra. E Antônio César. No nosso trabalho, a gente vai falar sobre as múltiplas inteligências na prática escolar e sobre a teoria de Gardner. Então, assim, a gente criou uma dinâmica para que o objetivo fosse aproximar as pessoas, despertar a criatividade, estimular o debate e proporcionar aos alunos momentos de reflexão. Daí o material que a gente pensou em fazer nessa dinâmica é umas fichas onde existem provérbios populares com uma figura e a outra metade seria dado uma figura com um pedaço do provérbio e a outra metade outro aluno complementaria ela. Aí o que seria feito? Uma formação em grupos, distribuição dessas fichas com os trechos e imagens dos provérbios de forma aleatória entre os alunos, né? Para encontrar o restante da frase montando o provérbio popular. Cada grupo deverá dialogar e debater sobre isso, né? Se o ditado se aplica à situação atual da educação brasileira ou em alguma atividade rotineira em que a gente vive. Após a frase ter sido formada, debatida nos grupos, os mesmos vão apresentar essas observações para o todo em 1 minuto. Então aqui a gente tem exemplos, ó. Por exemplo, engolindo o sapo. A gente não engole o sapo literalmente, né? Mas isso é um provérbio popular que tem outro sentido. Tirando a água do joelho. A gente não tira a água do joelho, né? Descascando um abacaxi. Marcando touca. A gente não marca uma touca, né? Mas enfim. Filho de peixe. Peixinho é. Uma mão lava a outra. Olho por olho, dente por dente. Lobo em pele de cordeiro. Aqui, a pressa é inimiga da perfeição. Dá pra ver que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e alguma coisa vai acontecer nesse meio tempo, né? Não adianta chorar o leite derramado, né? Então, pode passar. E assim segue, né? Vários exemplos, assim, ó. À noite todos os gatos são pardos, porque, né? Ninguém enxerga o gato ali da noite e a cor dele. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, o Gardner, ele pressupõe que existem 7 inteligências, assim, podem até existir mais, mas... Ele se baseia em 7 inteligências, né? Que no contexto social, a escola, a oportunidade de explorar e realizar as atividades diferentes são fatores que podem interferir no desenvolvimento dessas inteligências. Antônio César, na verdade o que a gente quer demonstrar para vocês aqui é realmente a diferença, são todas aquelas ideias que foram apresentadas a respeito de inteligência, capacidade de conhecimento, capacidade de aprendizado, capacidade de apresentar o teu conhecimento. Assim como professor, tu também tem que saber transmitir aquilo que tu conhece. A tua intenção é fazer com que os alunos tenham interesse em aprender. A gente está disputando nos dias de hoje com muita mídia, com muita coisa diferente. Então nós também precisamos nos adequar a essa situação. Então nós precisamos fazer o meio material, utilizar como ferramenta todo tipo de tecnologia para que se possa fazer isso. Aí sim, aí nós podemos apresentar alguns tipos de inteligências. Alguns chamam de dádivas divinas, eu nasci com aquele dom. Sim, todos nascem com um dom diferente do outro conforme a genética. Todos nós temos a capacidade de aprender de uma maneira diferente. Temos uma maneira diferente de se expressar. Assim como todos têm uma maneira diferente de aprender. Cada qual consegue ficar e tem o seu limite estabelecido pelo que ele cria como limite.
Tá? A inteligência humana ela é capaz de tudo. Aquele que nunca conseguiu tocar um instrumento, talvez ele toque o instrumento até o ponto que ele consiga se satisfazer como pessoa. Ele não precisa fazer para agradar o outro. Isso vem muito do ser, do interior, da própria pessoa. Cada um sabe o quanto é o suficiente para que ele se sinta feliz. É essa busca, né? Filosofia é isso, né? Se sentir feliz. Tá. Aqui a gente tem algumas demonstrações para tentar separar as 7 inteligências de Gardner. A linguística, alguns se expressam melhor que outros, alguns precisam ler para poder entender. A lógica matemática, como foi dado o exemplo antes, para que eu vou aprender trigonometria se eu vou ser um músico? Música tem relação com os números, os sons, os acordes, são os níveis, a afinação. Para tudo tem uma relação e é bom tu ter o conhecimento. Um dia tu vai utilizar em algum momento. Isso é certo. Pode falar um pouco, colegas. A interpessoal, né? Ali mostra ali, né? Compartilhar, ensinar, colaborar, interagir. Então ali a inteligência que inclui a capacidade de perceber e fazer distinções no humor, intenções, motivações, sentimentos das outras pessoas, influenciando um grupo de pessoas, que nem nós aqui, né? Hoje a gente está aqui apresentando, né? Com todo mundo não se conhece totalmente, né? Mas cada grupo tem as suas afinidades, né? Um gosta mais do outro, né? Enfim, afinidades, né? Também entra a empatia, né? De repente se coloca no lugar do outro, né? Para mim hoje está sendo, quer dizer, todas as apresentações vai ser difícil, porque eu não consigo, né? Eu não me encaixo em nenhuma dessas inteligências aí de Gardner, porque eu sou tímida, mas ao mesmo tempo assim eu gosto de conversar, mas em pequenos grupos, em grande grupo assim, falar em microfone, então, nossa, parece assim que eu não consigo ouvir a minha voz, né, no microfone. Mas assim, com o tempo, eu fui aprendendo ao longo da vida, né, a gente tem que se relacionar com outras pessoas, até minha filha também tem esse problema e nós duas, a gente trabalha isso, porque a gente precisa de pessoas. Né? A gente não pode viver só no nosso mundinho, acomodados, né? Não querer fazer sempre a mesma coisa e não procurar o diferente, ter medo do diferente. Né? Então, hoje em dia, a gente se depara com alunos diferentes, a gente entra numa sala de aula e cada um é cada um. E a gente tem que, né, fazer o melhor da gente como educador, né, aceitar o diferente, né, não ficar sempre no padrão. Um exemplo disso é o viso espacial. Esse exemplo ali mostra que a pessoa até fala sobre isso, ó. Corresponde à habilidade de relacionar padrões, perceber similaridade nas formas espaciais e conceituar relações entre elas. A inteligência espacial não depende da visão, pois crianças cegas, usando o tato, podem desenvolver habilidades nessa área. O aluno ele não precisa, a gente tinha um exemplo disso aqui, né, nosso colega que se foi, ele era muito inteligente, ele não conseguia escrever, porque, enfim, ele era cego, mas ele fez um vestibular, ele passou, ele tinha as habilidades, ele participava dos grupos. Então, uma das inteligências que ele fala é isso. A pessoa não precisa estar vendo, ela pode se comunicar de diferentes maneiras, inclusive tendo algumas restrições, assim, né? Então, a linguística que a Ana estava falando, eu também sou super tímida, apesar de não parecer assim, eu fico nervosa quando acontecem essas apresentações. Não sou boa muito assim em falar, mas eu já gosto de ler, eu não sou muito boa em escrever. Mas então a gente vai encaixando cada coisinha nessas propostas do autor.
E o interessante é que a gente possa perceber que nós, dentro de uma sala de aula, assim como nós aqui, somos colegas, mas nós temos um perfil, nós temos muitos perfis de alunos e que a gente consiga perceber a dificuldade ou a inteligência de cada aluno, né? Não engessando, como os outros colegas falaram antes, em outras apresentações, sobre avaliações, sobre metodologia, como aplicar uma prova, como fazer, dar uma aula, fazer todo um plano de aula, generalizando todos aqueles alunos. Nós temos alunos e filhos, talvez, ou netos, que possam estar tendo uma dificuldade numa escolinha, ou numa creche, ou numa escola mesmo primária, ou de segundo grau, ou superior, onde que aquele aluno não consegue entender o que a professora está colocando ali, ou pedindo para fazer. Eu tenho um filho de 4 anos, onde que ele não consegue ainda fazer bolinhas para colar no desenho. Eu fui chamada para questionar e perguntar por qual motivo meu filho não está tendo essa facilidade, né? E ao contrário disso, dele não ter esse contato de tato, coordenação motora, ele canta, ele é um menino muito inteligente, visual. Se tu fizer um teste com ele no visual, ele vai saber, só ele não sabe fazer a bolinha. Então, o que a gente tem que entender, e a gente como estudantes de professores, né, de filosofia, que eu acho que não só na nossa matéria, como filosofia, acho que em todos como professores, nós temos que ter essa capacidade, essa percepção, visão, de que nós possamos avaliar e ver e dar uma aula de qualquer matéria, independente que seja de filosofia, matemática, religião. A gente tem essa percepção de que cada um é uma pessoa, cada um tem um jeito de ver, de pensar, de agir. E o que ele nos traz, o Gardner, é que existe 7, mas talvez possa ter muito mais outras visões, né? Métodos de aprender. E que a gente possa ter isso conosco, não só como educadores, e sim como pessoas, porque como as meninas falaram aqui, quem pouco me conhece acha que eu sou muito expansivo, aqui na frente eu sou mais retraída, mas eu consigo de vez em quando fazer com que a pessoa entenda, não de repente com a escrita, mas no meu jeito, no meus gestos, né, a gente fazer vocês me entenderem e que a gente consiga isso. Então, nós não podemos engessar a nossa educação. Hoje no Brasil as coisas acontecem muito como antigamente, onde que o professor ficava aqui, os alunos ficavam ali atrás, todo mundo um na frente, em filas, e que a gente era só os gênios, ou sabíamos tudo, e eles somente ouviam. Então, que a gente possa fazer uma sala de aula interativa, que a gente possa ouvir também os alunos e entender como isso pode acontecer e ser mais atraente para o aluno e envolvente para fazer, sim, a inteligência sobressair de tudo dos alunos. Então, acho que a gente possa fazer isso. Só para complementar, chamar a atenção de vocês, nós não vamos ler todas as inteligências, porque é interessante que cada um de vocês faça o acompanhamento, vejam a teoria de Gardner. Isso aqui vai ser não só para que a gente possa conhecer os alunos, mas conhecer a si mesmo e conhecer os colegas de trabalho, os colegas de sala de aula, que muitos também têm dificuldades diferentes, têm vidas diferentes. Então, através disso aqui, a gente consegue ter uma melhor empatia. E aí, então, vai começar a entender um pouco melhor do que o colega está sentindo falta.
Ou... E como pessoa também, né, Antônio? Eu estou falando aqui na frente também, e eu também sou uma pessoa muito acanhada, eu sou uma pessoa muito retraída, eu não consigo falar muito bem em público, mas isso eu estou dizendo, né? Cada um faz uma avaliação, cada um vê a pessoa de maneira diferente. Então cada um de nós tem a capacidade de enxergar uma cor e dizer aquilo é verde, só que o meu verde não é tão verde quanto o teu. O amargo ou o doce não é igual ao meu paladar com o teu. O que eu ouço muitas vezes pode não caber, não ser entendido da mesma maneira que o colega entendeu. Então é isso que a gente tem que começar a compreender. Dessa maneira a gente consegue ter o equilíbrio que já foi falado antes. A intenção é essa, é fazer com que todas as pessoas tenham um mesmo entendimento. Isso, todos falarem a mesma língua e terem o mesmo tipo de consciência. São essas outras inteligências. Com visões diferentes, né? Talvez olhando para cada uma dessas teorias também a gente possa entender mais os alunos. E que eles também entendam mais o que a gente quer dizer. Porque como foi dito, o que é bom para um não é para o outro. Um pode entender mais de música, o outro não saber nada de música. E isso não faz com que ele seja menor ou menos capaz do que o outro. E hoje, dentro da sala de aula, o professor ele tem que correr com as disciplinas, porque ele tem a carga horária, ele tem toda aquela função de escola. Então, assim, ó, se cada professor, na sua matéria, individualizasse a particularidade de cada aluno, né, conseguisse com que eles entendessem, aprendessem coisas para a vida, né? Não só, eu acho assim, ó, que eles deveriam aprender só a ler e escrever, né? E o restante indo assim na prática, como o Cláudio falou, né? Na prática, não precisa ter a teoria, não precisa ser só a teoria, tem que associar as coisas. Só para não ficar mal a ideia de que eu possa querer que todos sejam robozinhos, todos pensem igual, seja igual, não. Cada qual tem a sua personalidade, cada qual tem o seu tipo de pensamento. Isso é importante, só tem que saber respeitar o do outro. Tá? Da minha parte, não sei se estourou o tempo. Então, muito obrigado Então, esse é o à nosso bibliografia. trabalho.